Tem coisa que a gente guarda por anos sem querer mexer, sabe? Tipo umas memórias ruins que a gente enfia num canto escuro da cabeça e tranca a chave. O problema é quando essas coisas resolvem sair do lugar sozinhas. Era quase 3 da manhã quando acordei com um barulho seco vindo do quarto ao lado. O mesmo barulho que escutei 30 anos atrás, na mesma casa, na mesma noite de inverno. A madeira do guarda-roupa rangendo sozinha, como se tivesse alguém ali dentro, empurrando para sair. Eu juro, eu vi alguém ali, dentro do guarda-roupa. Se você já sentiu aquele arrepio que começa na nuca e vai até o calcanhar, sabe do que estou falando. Não era só medo, era uma certeza. Eu estava sozinho naquela casa. Ou, pelo menos, achava que estava. Na primeira vez que aconteceu, eu tinha 6 anos. Meus pais diziam que era sonho, mas até hoje, toda vez que fecho o olho, lembro do rosto dele. Branco demais, magro demais. E os olhos pareciam afundar no escuro. Agora, com 35 anos, voltei para essa casa depois que minha mãe faleceu. Vim para resolver umas coisas, documentos, inventário, essas paradas. Mas confesso que evitei entrar no meu antigo quarto. Aquele guarda-roupa ainda estava lá, o mesmo, no mesmo canto. E hoje, pela primeira vez, eu ouvi de novo aquele barulho. A maçaneta do guarda-roupa mexeu devagar e parou. Como se quisesse que eu percebesse, como se estivesse me chamando. Eu levantei da cama, com o peito apertado e a respiração curta. Caminhei até o quarto de hóspedes, aquele que costumava ser meu. A luz fraca do corredor batia na porta entreaberta. E lá estava ele, o guarda-roupa. Não tinha vento, não tinha ninguém. Mas a porta estava um pouco aberta, e foi aí que eu vi. Um rosto pálido, com os olhos arregalados, me encarando lá de dentro. Quando a mãe morreu, eu não queria voltar para cá. Fiquei mais de 10 anos sem passar um fim de semana nessa casa. Motivo? Um medo que ninguém nunca entendeu direito. Nem eu. Essa casa fica enfiada no alto da serra, perto de São Gonçalo do Rio abaixo. Antiga, de tijolo grosso, feita ainda pelo meu avô. Ela parece que respira, faz barulhos que não acompanham o vento. E a noite sempre foi mais fria do que qualquer outro lugar. A infância aqui foi solitária. Meus pais trabalhavam muito e eu passava horas brincando sozinho. Meu único companheiro era o quarto, e dentro dele, aquele guarda-roupa. Era enorme, antigo, de madeira escura. E, por algum motivo, minha mãe fazia questão de não tirar ele dali. Lembro bem da primeira vez que acordei e vi ele mexendo. Achei que era sonho. Mas quando contei para minha mãe, ela gelou. Fingiu que era bobagem, mas pediu para o meu pai trancar o guarda-roupa. E mesmo trancado, às vezes eu acordava de madrugada com o som dele abrindo, como se a madeira gemesse, pedindo socorro. Depois de um tempo, eles passaram a dormir com a porta do meu quarto aberta. E mesmo assim, aquilo continuava. Eu cresci, saí de casa, fiz minha vida em Belo Horizonte, mas nunca esqueci. Agora, 30 anos depois, tô aqui de novo. E aquele quarto tá intacto, tudo igual. As roupas antigas ainda estão lá dentro, inclusive o vestidinho azul que era da minha irmã. Ela que morreu bebê antes de eu nascer. Minha mãe nunca se desfez daquelas roupas. Disse que tinha coisa que não se joga fora. Essa noite foi a primeira que dormi na casa, e agora já me arrependo. O barulho do guarda-roupa foi real. Eu vi o rosto. O mesmo de quando era criança,
como se nunca tivesse ido embora. E o pior, a porta agora tá escancarada e o vestido azul tá pendurado para fora, como se alguém tivesse colocado ele ali para me mostrar. Eu tentei não pensar no que vi. Tentei me convencer que era só cansaço, imaginação, sei lá, uma lembrança distorcida da infância, coisa da cabeça. Só que quando o medo vem acompanhado de cheiro, som e sensação no peito, não tem como ignorar. Na manhã seguinte, o guarda-roupa estava fechado, mas o vestido ainda estava pendurado para fora, do mesmo jeito que eu lembrava da última vez que vi ele. Um vestidinho azul claro, com babado no colarinho e uma florzinha bordada no bolso. Só que agora parecia mais gasto, manchado, como se tivesse sido usado recentemente. O quarto inteiro cheirava estranho, uma mistura de mofo, madeira podre e alguma coisa mais amarga, tipo vela queimada ou cabelo queimado. Abri as janelas, deixei o sol entrar, mas o cheiro ficou. E aí começaram os outros sinais. Primeiro, ouvi passos pela casa. Mas não eram passos normais, pesados de adulto. Eram passinhos curtos, rápidos, de criança correndo no chão de tábua. Só que eu moro sozinho e não tem criança por perto. Nem vizinho tem. Essa casa é isolada, cercada de mata por todos os lados. Depois começaram os sussurros, baixinhos, vinha do quarto, como se alguém falasse comigo, mas de dentro do guarda-roupa. Só que não dava para entender o que diziam. Era como se fosse um idioma embolado, arrastado, cheio de estalos no meio. Quase um cochicho com chiado de rádio quebrado. E toda vez que eu entrava no quarto, o vestido mudava de lugar. Primeiro estava pendurado, depois estava dobrado na cama. Uma noite, apareceu no chão, bem no meio do quarto. E aí, quando olhei mais de perto, vi que tinha algo nos babados. Era um fio de cabelo, comprido, preto e molhado. Fiquei arrepiado dos pés à cabeça. Eu sabia que alguma coisa ali estava brincando comigo, me provocando, me testando. Mas mesmo assim, não conseguia sair. Era como se algo me prendesse naquela casa, tipo um ímã. Toda vez que pensava em pegar o carro e ir embora, algo me distraía, ou sumia com minha chave, ou fazia o portão emperrar. E à noite era pior. Eu comecei a sentir a presença. Não era só medo, era como se tivesse alguém atrás de mim, o tempo todo. O ar ficava pesado e às vezes eu sentia uma respiração no meu cangote. Mas não tinha ninguém. Eu parei de dormir no quarto. Comecei a deitar no sofá da sala, com as luzes todas acesas. Mas mesmo assim, escutava o rangido da madeira lá do fundo da casa. E os passinhos correndo, direto até a porta do guarda-roupa. Como se ele estivesse esperando eu voltar lá. Na quarta noite, eu perdi o controle. Estava mexendo nas gavetas da escrivaninha do meu pai quando achei uma caixa de sapato amarrada com fita isolante. Dentro, um monte de fotos antigas da família. Umas eu lembrava, outras não. Mas tinha uma que me gelou o sangue. Era uma foto da minha mãe, com um bebê no colo. Até aí tudo bem. Só que na legenda, escrita a caneta atrás da foto, estava escrito: Lívia, 4 anos, no dia do enterro. Lívia, minha irmã. Mas minha mãe sempre disse que ela morreu bebê. E ali, na minha mão, estava uma foto dela com 4 anos, viva e olhando direto para a câmera, com aquele mesmo vestido azul. Meu coração começou a bater descompassado. Corri para o quarto, abri o guarda-roupa com tudo, joguei as roupas no chão, tentei achar alguma coisa. No fundo, escondido atrás de um forro solto, achei um álbum velho, encardido, fedendo a mofo. Dentro, outras fotos da Lívia, todas com ela mais velha, 5, 6, 7 anos. Em várias, ela estava em pé ao lado do guarda-roupa, e sempre
com o mesmo olhar parado, vazio. Na última foto do álbum, ela estava com a cabeça virada para o lado, como se ouvisse alguma coisa. Mas o mais estranho era a sombra atrás dela. Não era sombra de móvel, era a silhueta de alguém dentro do guarda-roupa. Magro, muito alto e com os braços longos demais. A legenda dessa foto só dizia: última vez que ela foi vista. A partir dali, minha cabeça virou um caos. Minha mãe mentiu a vida toda, escondeu algo. E aquela coisa dentro do guarda-roupa talvez não fosse só uma lembrança. Voltei à sala e liguei para uma prima mais velha. Falei da foto. Ela ficou em silêncio por um tempo, depois falou: "Você viu ela também, né?" Quase deixei o telefone cair da mão. Ela me contou que quando era criança e dormia má em casa, também ouvia barulhos vindos do meu quarto. Uma vez, viu o guarda-roupa aberto e uma menina de vestido azul sentada no chão. Só que minha mãe dizia que era só imaginação. Minha prima parou de visitar depois disso. Nunca teve coragem de contar nada. Nem no enterro da minha mãe apareceu. Tem alguma coisa com esse guarda-roupa. E não é da sua irmã. É pior. Desliguei o telefone e fiquei ali, no escuro, encarando o quarto lá no fim do corredor. E então, ouvi a voz. Agora, nítida, baixinha, como um sussurro no ouvido. Me ajuda a sair. Depois da ligação com minha prima, algo mudou. O ar da casa ficou mais espesso, mais carregado. Tinha uma tensão no ambiente que dava dor de cabeça. As lâmpadas começaram a queimar uma por uma. As tomadas estalavam, e toda vez que eu fechava os olhos, via o rosto da menina. Mas não era Lívia como criança. Era algo depois. Uma versão dela distorcida, com a cabeça pendendo para o lado, os olhos fundos, como se não tivesse alma ali, como se tivesse ficado presa em algum lugar escuro por muito tempo. Naquela noite, tudo ficou insuportável. Eu acordei com um barulho alto de madeira rachando. O som vinha do meu quarto. Peguei meu celular tremendo, ativei a lanterna e fui andando devagar pelo corredor. A porta do quarto estava aberta e dentro o guarda-roupa estava tremendo. Não era um vento, nem animal, nem nada natural. Ele sacudia como se alguém estivesse lá dentro, empurrando com força. Os cabides batiam um no outro, fazendo um som ritmado. E entre um estalo e outro, eu ouvi respiração, pesada, baixa, como se alguma coisa muito grande estivesse ali, tentando controlar a raiva. Mas o que me derrubou foi o que vi pela fresta da porta entreaberta. 2 olhos. Não de uma criança, mas de alguma coisa que não devia estar ali. Eles não piscavam, só me encaravam, com um brilho amarelo fraco, como de um bicho no escuro. Meu corpo travou. Eu quis correr, gritar, mas não consegui. Só consegui levantar o celular e tirar uma foto como um impulso. E no exato segundo que a câmera clicou, o guarda-roupa parou de tremer. Silêncio total. A lanterna apagou, a luz do corredor estourou. E aí, no escuro completo, ouvi uma voz atrás de mim. Agora você viu ele também. Era a voz da minha mãe. Virei em desespero, mas não tinha ninguém. Corri para fora da casa, fiquei no quintal até o sol nascer, tremendo, suando, com a foto aberta no celular. E o pior de tudo, a foto mostrava o quarto vazio, o guarda-roupa fechado. Mas no reflexo do espelho tinha uma figura, alta, com o rosto coberto de cabelo preto e braços compridos demais, segurando o vestido azul com as 2 mãos.
A partir daquele momento, eu soube. Não era só um espírito. Era alguma coisa que usava a memória da minha irmã para chegar até mim. Algo que estava lá muito antes da gente se mudar. Algo que mora dentro daquele móvel. Eu tentei destruir o guarda-roupa. Voltei para casa de manhã cedo, peguei um machado do galpão do meu pai e entrei no quarto decidido. Mas quando levantei a lâmina, alguma coisa me travou. Era como se uma pressão invisível me empurrasse para trás. Meus braços pesaram, meus olhos começaram a lacrimejar e senti um enjoo tão forte que quase desmaiei. Caí de joelhos e foi aí que ouvi choro de criança, mas não era um choro normal. Era um lamento engasgado. Vinha lá de dentro, como se alguém estivesse escondido num canto escuro, pedindo socorro com o pouco de ar que restava. Me arrastei até a porta do guarda-roupa, encostei o ouvido e ouvi: "Ele me trancou aqui." Era a voz da Lívia. Naquele instante, meu coração quebrou. Parte de mim queria salvar ela, parte sabia que aquilo podia ser só mais uma armadilha, mas mesmo assim, abri a porta. Lá dentro, tudo estava escuro, como se fosse maior por dentro do que por fora. Um espaço impossível, um vazio que parecia respirar. Estendi a mão, chamando por ela. "Lívia, se for você mesmo, me dá sua mão." E do escuro, uma mão saiu. Pequena, fria, suada. Agarrou meu pulso com força e aí outra mão apareceu. Só que essa era muito maior, com dedos compridos demais e unhas pretas. Agarrou minha camisa e tentou me puxar. Gritei, caí para trás e bati a cabeça no chão. Quando acordei, já era noite. A porta do guarda-roupa estava aberta, vazia, mas o vestido azul não estava mais lá. Fui embora daquela casa no dia seguinte. Nunca mais voltei. Mas o que me persegue até hoje são os sonhos. Toda noite sonho com aquela mão puxando a mim, ou com a menina pedindo ajuda. Às vezes, acordo no meio da madrugada, sentindo que tem alguém do meu lado da cama. E o pior é que hoje cedo, mexendo nas minhas coisas no apartamento novo, achei uma gaveta aberta. Dentro, dobrado, estava o mesmo vestido azul. Como se alguém tivesse vindo junto comigo. Como se ele tivesse encontrado outro lugar para morar. E agora, toda noite, o guarda-roupa do meu quarto range, mesmo vazio. Ou, pelo menos, é o que eu quero acreditar. Tem coisa que ninguém acredita até viver na pele. Aqui no Voz do Terror, a gente só conta o que muita gente esconde. Se curtiu, já garante sua inscrição e ativa o sininho. E se ouvir barulhos estranhos hoje à noite, tenta não abrir a porta.